Evangelho de João, capítulo de número 17. Vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram os teus. Tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste.
Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez invocar o nome do nosso Deus em oração. Santo Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, é com temor e tremor, no reconhecimento da nossa fraqueza, do nosso pecado, da nossa vileza, da nossa estrutura, que tu bem sabes que somos pó. É que invocamos o teu nome, ó Deus, cônscios de que não merecemos estar na tua presença, mas o fazemos com ousadia pela mediação do Cordeiro, Cristo Jesus, o qual derramou o seu sangue precioso e partiu a sua carne em favor de nós, para que por meio do seu sacrifício tenhamos acesso à tua santa presença. Senhor, aqui estamos, não meramente como indivíduos, mas como teu povo, como igreja, como assembleia tua, congregação do Senhor, para invocar o teu nome e ouvir a tua palavra. Mais uma vez, Senhor, confessamos a Ti os nossos pecados, rogamos que o Senhor nos lave, nos limpe, nos purifique de todo mal, de toda iniquidade, e renove dentro de nós um espírito reto e um coração puro. Dá-nos, ó Deus, para servirmos ao Senhor em novidade de vida. Abençoa a congregação que aqui está. Queremos agora ouvir a tua voz, ouvir a instrução da tua palavra. Tu conheces as limitações do teu servo, as fraquezas, as dificuldades, que são muitas. Senhor, sobrepujas todas elas e operas em nosso meio. Fala, Senhor, à nossa mente, ao nosso coração, à nossa vontade, dispondo-nos, Senhor, à obediência da tua lei. Santifica-nos, Senhor, pela verdade. A tua palavra é a verdade. Abençoa todos que aqui estão, do maior ao menor, das crianças, ó Deus, que ainda pouco compreendem da tua palavra, que o Senhor as traga para si e as abençoe, impondo-lhes as mãos, porque dos tais é o reino dos céus. Abençoa, Senhor, os mais velhos, já avançado em dias, que sabem o que era andar com o Senhor por toda uma vida. Senhor, sustenta-os na sua fraqueza, a carne, mas certamente com o espírito renovado. Abençoa os casais, os jovens, os solteiros. Deixa após si, Senhor, uma bênção. Oramos também por aqueles que não te conhecem, ó Pai, visitantes em nosso meio, ou talvez ainda crentes nominais, membros da nossa igreja, porém, que ainda não conhecem ao Senhor em verdade, carecem, Senhor, de uma transformação genuína do Espírito, que o Senhor, pela tua graça, os alcance. E pelo Evangelho da Paz, comunique o perdão de pecados e a reconciliação pelo nome de Cristo Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu sou agora, Senhor, onde abrimos a tua palavra, para que ela seja como espada penetrante ao nosso coração. Fala, Senhor, não te cales. Tu és Deus vivo, tem olhos, enxerga, ouve, fala, não é como os ídolos mudos, cegos, surdos, que iludem o coração, mas não são presentes no meio do teu povo, mas tu habitas no meio de Sião e anda pelos candelabros da tua igreja. Senhor, que a tua presença seja manifesta em nosso meio, na simplicidade da pregação da palavra. Fica conosco, ó Deus, e te suplicamos assim, na confiança de Cristo Jesus, o nosso mediador, é que te oramos. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, quando contemplamos a cruz do Calvário, o que vemos
é a morte do Filho em benefício do seu povo. Porém, quantos são os benefícios que temos recebido por meio da cruz de Cristo? Inumeráveis são os benefícios da cruz. Incontáveis são as bênçãos que fluem do corpo partido, do sangue vertido do Senhor Jesus Cristo. Corpo esse, sangue esse, que esta noite teremos o privilégio de partilhar, de receber não só para os nossos corpos, mas sobretudo para o alimento da nossa fé. Quais são os benefícios da cruz de Cristo? Obviamente, o benefício que nos salta aos olhos e que talvez primeiro venha à nossa mente é o benefício da salvação eterna. O Senhor Jesus mesmo, ao orar, em João 17, na passagem que lemos nos versos 2 e 3, ele menciona este benefício. Ele diz que veio ao mundo, que foi enviado ao mundo pelo Pai, para que possamos ter a vida eterna. E a vida eterna, ele diz, é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E não há benefícios tão glorioso para nós quanto esse. Saber que em Cristo Jesus somos salvos da morte, salvos das trevas no qual habitávamos outrora, e transportados para o reino do Filho do seu amor, recebemos o perdão de pecados, a reconciliação com Deus e a vida eterna, conhecendo o nosso Deus e Salvador, Redentor, Jesus Cristo. Mas não para por aí. Os benefícios da cruz de Cristo são incontáveis, e o próprio Senhor Jesus, ele acrescenta nessa oração sacerdotal, ao falar não só do benefício da vida eterna, do perdão, mas também o benefício da santificação. Não só recebemos por meio da cruz de Cristo um novo status de justificados perante Deus, uma nova herança incorruptível, sem mácula nos céus, reservada para vós outros, mas recebemos de fato transformação. Nós somos verdadeiramente transformados, e aqui diz a palavra de Deus, quando ele diz que veio para que fôssemos santificados. No verso 17, ele ora ao Pai a respeito dos seus discípulos, mas também a nós ele ora, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele diz, assim como ele veio ao mundo, assim como ele encarnou, viveu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, assim também ele nos envia para que possamos no mundo dar testemunho dele, sermos santificados pela verdade. Ele chega a dizer no verso 19 que é a favor de nós que ele se santifica a si mesmo, com o propósito de que também nós sejamos santificados na verdade. De modo que na cruz, meus irmãos, há benefícios preciosos de vida eterna, de perdão, mas há benefícios de transformação, de coração santificado, purificado em amor em Cristo Jesus. Mas esses benefícios, meus irmãos, poderíamos dizer, são benefícios, de certa maneira, individuais, diz respeito ao indivíduo, ao perdão que nós recebemos, à santificação que experimentamos em nosso coração. Mas há benefícios comunitários, há benefícios eclesiásticos, há benefícios que nós gozamos como um corpo de Cristo Jesus, com respeito, ou melhor, que fluem por meio da morte do nosso Senhor. E nessa passagem, o Senhor Jesus coloca esses benefícios, ou esse benefício, de forma contundente, quando ele diz que veio e morreu e foi enviado pelo Pai por um propósito muito específico, para que nós sejamos um, assim como ele é um com o Pai. Assim como o Filho de Deus, juntamente com o Espírito Santo, goza de uma unidade indizível na simplicidade da divindade, 3 pessoas numa só trindade, habitando em perfeito amor, em perfeito deleite, numa só mente, uma só vontade, uma só essência divina. Assim ele diz que ele morreu
Ele deu a sua vida, partiu a sua carne, verteu o seu sangue com o propósito de que nós sejamos experimentemos nas nossas vidas espirituais, vida como igreja, unidade, à semelhança da própria Trindade. E esse, meus irmãos, é o benefício que queremos considerar nesta manhã. O benefício da unidade na fé. Meus irmãos, todos aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, unidos pela fé sobre essa doutrina que temos considerado, estão também, de forma irrevogável, espiritualmente unidos uns aos outros. O Senhor Jesus, aqui nessa oração, no verso 11, ele diz que a sua igreja é um com ele, mas também é uns para com os outros. Ele diz no verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, ele ora, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós o somos. De modo que à medida que os crentes são enxertados em Cristo, são também enxertados uns aos outros. De modo que temos uma só mente, devemos ter uma só alma, um só coração, unidos não só ideologicamente, não só na nossa confissão, por termos algo em comum, mas verdadeiramente, misticamente, misteriosamente unidos uns aos outros. As Escrituras dizem que nós somos os ramos e ele a videira verdadeira. Ele, de fato, é a base da nossa união, mas os ramos, por meio da videira, sim, estão unidos entre si. A palavra de Deus diz, como nós vimos na última ocasião, que ele é a pedra angular e nós as pedras vivas, fundamentados em Cristo Jesus, o nosso fundamento, mas também unidos uns aos outros, crescendo juntos como edifício para a habitação do nosso próprio Deus. A palavra chega a dizer em Efésios capítulo 5 que somos membros do corpo de Cristo, unidos à sua carne, unidos ao seu corpo, unido até os próprios ossos do Senhor Jesus. Em Efésios 5:30 nós lemos. De modo que não estamos meramente unidos à cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas somos membros uns dos outros. De modo, meus irmãos, que esse vínculo que nós temos de uns para com os outros é um vínculo não meramente de conveniência, não meramente de formalismo externo, por professarmos uma mesma confissão de fé, mas é uma união necessária. Obviamente que o pecado que habita em nós, que continua em nós mesmo entre aqueles que são regenerados, e também as nossas diferenças pela providência de Deus que temos de conhecimento e de dons, provoca diferenças em nós. E por vezes dificulta o nosso convívio. E dificulta e atrapalha a nossa unidade por conta da nossa própria pecaminosidade, porém, a despeito de todos os entreveros, todas as dificuldades e diferenças, ainda assim, os crentes, eles gozam de uma consideração ou de um afeto todo especial para com aqueles que professam a verdadeira fé em Cristo Jesus como Senhor e Mestre das nossas almas. De modo que as Escrituras, meus irmãos, deixam claro para nós que esse vínculo que temos é um vínculo necessário, é um vínculo fundamental. Não é um mero apêndice da nossa vida cristã. Não é um mal necessário, mas faz parte da essência da própria fé. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 1, ele diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. De modo, meus irmãos, o apóstolo João, ele coloca para nós
o link ou a união inseparável entre fé no Senhor Jesus e amor para com aqueles que nasceram de Cristo. É impossível, diz João, professar, crer no Senhor e odiar ao irmão, e não ter afeto, não ter união para com o irmão verdadeiramente. Não, isso é impossível. É necessário que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que ame ao que é gerado por ele, ao que é nascido de Deus, ao que nasceu de novo. De modo que amar a Deus, diz o apóstolo João, é amar também aqueles que são filhos de Deus, aqueles que fazem parte da família de Deus. Afinal de contas, todos temos uma só fé, um só Pai, um só Senhor, um só batismo e compartilhamos de uma mesma esperança celestial. As Escrituras, não só nessa passagem, mas em muitas outras, deixam claro a importância dessa união e trabalha com intensidade esse tema da comunhão que os crentes devem ter de uns para com os outros. Essa comunhão é a base de muita exortação que temos na palavra com respeito ao amor que devemos ter de uns para com os outros, com respeito à necessidade de termos unidade na mente, no entendimento e de termos unidade na fé e em tudo mais. O próprio Senhor Jesus exortou que devemos tomar cuidado ou estarmos alertas com respeito ao perigo de nos elevarmos acima uns dos outros e de assumirmos uma postura de distanciamento ou de superioridade, quebrando assim ou violando assim o princípio da unidade de uns para com os outros. O Senhor Jesus, em Mateus 23, verso 8, ele diz: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Vós todos sois irmãos, pertencem a uma só família, portanto devem se respeitar, devem se honrar e não devem se elevar uns aos outros, não devem assumir uma postura de superioridade, trazendo para si títulos de mestre ou de guias. Mais adiante ele fala: não sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, Cristo. Obviamente que o Senhor mesmo, quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios a respeito do Cristo ressurreto e que ascendeu aos céus, é ele mesmo quem concede pastores, mestres à sua igreja, porém com respeito à função. Com respeito à função da igreja, assim aqueles que são mestres, pastores e guias, porém com respeito à essência, com respeito à consideração e à unidade que gozamos de uns para com os outros, somos todos irmãos, diz o Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele deixa muito evidente a importância da unidade como uma manifestação da verdadeira fé. Em Efésios 4, a partir do verso 1 até o verso 4, o apóstolo diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. A exortação é clara: para andar com dignidade, andar de um modo que seja coerente ou consistente com a vocação celestial do Evangelho. E que andar digno é esse? Ele acrescenta nos versos seguintes. Efésios 4, a partir do verso 2, ele detalha que esse andar digno é com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, pois há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. De modo que o apóstolo Paulo, quando ele resolve destacar qual é a evidência ou a característica de um andar digno do Evangelho, ele aponta para a característica da nossa unidade. Talvez você pensasse: o que caracteriza a vida de um santo de Deus? O que caracteriza um andar celestial, consistente,
com o evangelho da graça. O que caracteriza alguém que foi redimido? Você poderia dizer a pureza no andar, isso está certo, a sobriedade, o amor para com Deus e para com a palavra, compromisso para com as coisas de Deus, vida de oração. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, é verdade, caracteriza uma vida espiritual, mas o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele destaca o amor que temos de uns para com os outros, como a evidência de um andar digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O mesmo ele fez escrevendo aos Filipenses, que vimos durante a nossa exposição. De modo, meus irmãos, que a nossa unidade ou a nossa comunhão que temos de uns para com os outros não é um mero formalismo, mas é uma unidade real. Obviamente que nós somos diferentes uns dos outros em muitos aspectos. Temos características diferentes, personalidades diferentes, dons diferentes, pois o próprio Deus mesmo é quem distribui de uns para com os outros, e há diferenças em aspectos importantes. Alguns de nós, eu digo aqui, não respeito propriamente a nossa igreja local, mas ao cristianismo como um todo, verdadeiro. Há cristãos que diferem em pontos importantes que nós cremos, com respeito, por exemplo, à adoração do Senhor, à pureza do culto e a liberdades cristãs. Há cristãos verdadeiros que diferem de uns para com os outros, porém, nas questões essenciais da fé, não há divergência. E essa é a base da nossa união. Nessa passagem de Efésios 4, o apóstolo Paulo, ele enfatiza que há um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A experiência que temos espiritual em Cristo Jesus de salvação, de todos nós, de todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, em toda a cristandade verdadeira, tem sua origem em Deus e Pai, que é Pai de todos, age em todos e está sobre todos. A nossa unidade espiritual, portanto, ela tem o nosso fundamento, a nossa comunhão com Cristo, o nosso relacionamento com Cristo por meio de Deus que age em todos nós. Algumas pessoas ficam perplexas com a divisão que existe no cristianismo, especialmente no protestantismo. Há um número sem fim de denominações e de igrejas cristãs, protestantes, causam espanto para algumas pessoas e pensam, será que esse povo é verdadeiramente unido? Mas, meus irmãos, a despeito desta realidade, da existência de denominações diferentes e de grupos diferentes dentro do cristianismo, a unidade não é destruída, porém ela é preservada, ela existe, pois o mesmo Deus e Pai, Ele é de todos nós, e Ele age em todos e está em todos, e portanto, como diz Paulo, devemos nos esforçar com diligência por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. De modo que a nossa unidade, ela transcende barreiras denominacionais, ela transcende as nossas distintivos, por mais convictos que estamos a respeito dessas verdades, a unidade, ela é no Espírito. Mas ela transcende também outras barreiras que os homens impõem, barreiras culturais, barreiras étnicas. Quando fala-se a respeito dos Estados Unidos, fala a respeito de uma nação cristã, e de fato está em declínio, mas tendo a oportunidade de viver lá por muitos anos, você percebe o cristianismo enraizado naquela cultura. Porém, uma das coisas mais tristes de se testemunhar no cristianismo norte-americano é a característica de igrejas étnicas.
Lá existe igreja de branco, igreja de holandês, igreja de negro, igreja de coreano, igreja de rico, igreja de pobre, igrejas de pessoas diferentes, pois essas pessoas não podem andar juntas, eles compreendem. Mas a verdadeira unidade dos crentes transcende todas as barreiras de raça, de cor, de status social ou de qualquer coisa meramente humana. A palavra é clara com relação a isso. Em Colossenses 3,11, o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. Ele é no rico, ele é no pobre. Ele é no judeu e ele é no grego, no circunciso e no incircunciso. Que barreira maior poderia existir do que a circuncisão naquele tempo? Uma barreira teológica, mas que o próprio Senhor Jesus derribou com sua morte na cruz e sobrepujou e fez de todos um só povo. Em Gálatas 3:28, o apóstolo repete essa verdade quando diz que dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E em 1 Coríntios 12:13, o apóstolo Paulo acrescenta, ele fala, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. De modo, meus irmãos, que todas as nossas diferenças externas, todas as nossas peculiaridades, elas afundam no esquecimento. Se todos compartilhamos de uma só experiência, se todos bebemos de um só Espírito, e se de fato temos vida espiritual, é do Espírito que temos. E, portanto, temos a base da verdadeira unidade na fé. De modo, meus irmãos, que as nossas possíveis discordâncias, elas são inferiores às nossas concordâncias como crentes. Há lições claras para a nossa unidade prática com respeito a passagens como essas. Muitas vezes somos tentados a enfatizar ao extremo os nossos distintivos ou as nossas convicções em aspectos secundários em detrimento da concordância maior que temos como crentes. E vivemos a brigar. Há muitos aspectos, nós sabemos, que discordamos, e por isso há a existência de denominações diferentes aos batistas, os presbiterianos, os luteranos, outros protestantes que confessam o evangelho da paz de Cristo Jesus, que pensam de modo diferente em aspectos importantes, porém concordam no essencial, concordam na cruz de Cristo e, portanto, concordam naquilo que é a base da verdadeira unidade. E tendo essa unidade, devemos fazer como Paulo nos diz, nos esforçar com diligência para preservar a unidade do Espírito. Meus irmãos, fazendo parte de um reino espiritual, não de um pequeno povoado, mas de um reino espiritual, cujo rei é um só, é o Senhor Jesus Cristo. E ele nos ensina a respeito da nossa unidade. Contanto que temos verdadeira união com Cristo, por meio de uma experiência salvífica de fé genuína na compreensão do Evangelho da Graça, temos unidade, pertencemos uns aos outros, somos verdadeiramente irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, de uma forma ainda mais profunda do que temos na nossa irmandade carnal. O Senhor Jesus Cristo, uma vez, num incidente registrado nos evangelhos, passou por uma experiência que afirma esta verdade de uma forma muito contundente e que, por vezes, ignoramos e negamos aquilo que o Senhor Jesus falou com muita clareza. Aqui está o Senhor ensinando uma multidão, gozando de uma comunhão
única e especial com aqueles que são seus, unidos a ele pela fé na mensagem que ele está a pregar. E de repente ele é interrompido para anunciar que os seus irmãos e a sua mãe estão lá fora procurando por ele. O contexto em Marcos nos diz que estavam ali a sua mãe e os seus irmãos, provavelmente para diminuir o Senhor Jesus, ou acalmá-lo, pois pensavam que ele estava fora de si com sua pregação do Evangelho da Paz. Porém, de que modo responde ao Senhor Jesus quando é interrompido pelos seus irmãos, os quais ele muito amava, e pela sua mãe, que o gerou, e que ele também muito amava e era submisso? Ele responde, em Marcos 3,34, ele diz que, correndo o olhar aos que estavam assentados ao redor, lançando o seu olhar de irmandade e de amor, ele diz: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. De modo, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina é que o nosso relacionamento espiritual, a nossa experiência da família da fé, ela tem precedência com respeito ao nosso relacionamento familiar aqui na terra. A nossa consideração deve ser maior para com os da família da fé, diz o Senhor Jesus Cristo de uma forma inquestionável. Ele considera os seus irmãos e a sua mãe, aqueles que obedecem à chamada do Evangelho e vêm até ele para adoração a Deus. E o motivo é muito claro. O motivo é muito simples. Todos os nossos relacionamentos familiares, eles são temporais, serão desfeitos aqui. Os nossos filhos serão entregues a Deus. Os nossos cônjuges, relacionamento mais íntimo que pode existir aqui na terra é o relacionamento conjugal, pois somente este relacionamento é declarado pela Bíblia que um homem e uma mulher, duas pessoas se tornam uma só carne. Este relacionamento terá um fim com a morte, mas o relacionamento da fé, o relacionamento espiritual, ele é eterno, ele tem duração sem fim na presença de Deus, e portanto o Senhor declara: estes são os meus irmãos. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 2, verso 11, o apóstolo, ele declara que o Senhor não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele diz no verso 11 do Hebreus 2, ele diz o seguinte: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Porém diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-lhe-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Você percebe a importância da nossa unidade? O quão profundo ela é, com respeito à nossa experiência espiritual. Você tem uma compreensão ou um amor verdadeiro para com aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo, acima ou de uma forma mais profunda do que os seus relacionamentos meramente humanos? Meus irmãos, a igreja ela é marcada por esse distintivo. E há dois aspectos, na verdade, que são maravilhosos com respeito à igreja, que estão relacionados à nossa comunhão na fé. Há um primeiro diz respeito à nossa unidade, mas também, mesmo na nossa unidade, há grande diversidade. Unidade e diversidade é o que caracteriza a comunhão dos santos entre aqueles que estão em Cristo Jesus. A diversidade imposta ou concedida pelo próprio Deus é uma bênção para a comunhão dos santos. Quando falamos em diversidade, não estamos falando em diferenças
de opiniões ou desavenças entre nós com respeito à verdade e à doutrina de Deus, mas estamos falando com respeito aos dons específicos e funções que cada um de nós recebemos da parte de Deus para o benefício do todo, para o benefício da própria igreja. Há diversidade de dons e de talentos, na natureza dos dons, na qualidade, profundidade e intensidade dos dons. O Senhor soberanamente concede toda uma diversidade na igreja do Deus vivo. É isso que ele faz soberanamente, com o propósito de nos abençoar, de promover a nossa comunhão e de nos edificar. Em 1 Coríntios 12, verso 4, o apóstolo ele escreve dizendo que os dons na igreja são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Gozamos de comunhão, embora por meio desse Santo Espírito nós temos diversidade de dons. E também há diversidade nos serviços, ele acrescenta, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Obviamente que o apóstolo está aqui falando com referência aos dons para a edificação da igreja. Há dons de pregação. Na nossa igreja há muitos com dons de pregação e isso nos alegra, pois o apóstolo coloca esse entre os melhores dons, o dom de profetizar. Mas há outros dons também. Há o dom de ensino, há o dom da oração, o dom da fé, há outros dons que a igreja recebe por parte do Espírito para a edificação do próprio corpo, para o proveito do seu povo. E há alguns erros com respeito à diversidade. Há pessoas que compreendem ou usam dos seus dons que o Senhor deu, não para benefício da igreja, mas para autopromoção. Usa os seus dons, os seus talentos, as qualidades que o Senhor lhes concedeu para avançar o seu próprio nome, para buscar os seus próprios interesses, e não para a edificação da igreja. E isso é importante para compreender. Que todo dom que recebemos, e todos temos dons, ele é dado não para o propósito de edificação pessoal, não no sentido espiritual, mas no sentido carnal, não no sentido de promover a nós mesmos, mas para a igreja. É para a igreja que o Senhor tem capacitado o seu povo para promover a comunhão. Quando buscamos ou usamos os nossos dons em benefício próprio, evidenciamos imaturidade e carnalidade, e não maturidade na fé. Um outro erro associado à questão dos dons é pensar que os dons que eram próprios da igreja primitiva se aplicam a nós hoje. Existem dons extraordinários e dons ordinários. A palavra de Deus deixa claro, meus irmãos, que no período apostólico a igreja foi capacitada com dons extraordinários do Espírito Santo para a edificação da igreja num período de transição, num período de estabelecimento da igreja, da nova aliança, do Novo Testamento, tais como dons de profecia ou dons de línguas, e esses dons não são para hoje. De modo que pretender possuir dons que não foram dados pelo Espírito é uma hipocrisia. Há muitos que professam ter o dom de línguas, que dos dons extraordinários talvez era o mais fácil de todos de se forjar. E em vez de falar para edificação como uma palavra compreensível, falam baboseira. E não edificam a igreja. E enganam a si mesmos pensando que estão edificando a igreja. Mas há um terceiro perigo, meus irmãos, com respeito aos dons, não só o perigo da autopromoção, não só o perigo de enganar-se pensando que pode possuir dons extraordinários, mas há o perigo da competição e do desânimo com respeito à diversidade de dons. A própria palavra diz que o Senhor da seara, ele concede a uns um talento, a outros 10 talentos. Ele soberanamente é quem determina os dons e os talentos para a edificação da igreja, ele que ordena a diversidade, mas nós, na nossa carnalidade, nos engajamos em competição,
em inveja, achando que somos merecedores de mais atenção, ou deveríamos ter mais talentos, ou não gostamos que fulano ou beltrano possa ser tão capacitado assim. O apóstolo Paulo, tratando aos Coríntios com respeito a este problema dos dons e a inveja e a competição que existia de egos inflamados naquela igreja para ver quem teria mais proeminência no exercício dos dons, ele deixa claro que, na verdade, embora haja variedade nesse quesito, somos todos um. Ele fala porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Precisamos uns dos outros. Cada pessoa, cada membro do corpo de Cristo é dotado com dons para a edificação do corpo. Ninguém é inútil. Todos são necessários, preciosos e amados por Deus, possuem o Espírito Santo, são santificados, precisamos uns dos outros. Há aqueles que são cabeça, sendo o próprio Cristo. Há aqueles que têm proeminência na pregação, na liderança, mas há aqueles que têm dons não tão proeminentes, mais discretos, mas que, portanto, são necessários. O pé não deve ter inveja da mão, mas deve compreender a sua utilidade. Eu lhe pergunto, você compreende que o Senhor tem lhe dado dons e que os seus dons são necessários na igreja de Cristo? Muitos se comportam na igreja como falamos na última mensagem, como se não fossem necessários ou não tivessem compromisso com a igreja. Eles vêm para receber algo, mas não vêm para dar algo. Não vêm para compartilhar dos seus dons e talentos, para contribuir com a igreja de Cristo, e pensam que são desnecessários. Pensam que podem faltar à igreja, podem ferir a unidade da igreja, ser negligente para com as atividades do corpo e que tudo vai continuar bem, mas a igreja não vai continuar bem sem a presença dos membros da igreja, sem a presença dos irmãos, porque somos um corpo e não podemos dispensar nenhum só membro sequer sem algum prejuízo. Todos são amados e preciosos. Todos os crentes verdadeiros são eleitos de Deus e no último dia resplandecerão como o sol no reino do Pai. Terão herança incorruptível e fazem parte do corpo de Cristo. Não são dispensáveis. São necessários para a edificação do corpo. De modo que quando você falta à igreja, quando você é negligente no exercício dos seus dons, você prejudica não só a si mesmo, mas você prejudica a igreja. Você traz aflição para a igreja. Você faz a igreja gemer quando você não exercita a comunhão dos santos na sua participação ativa na vida da igreja. De modo que a diversidade, meus irmãos, ela é uma bênção da parte de Deus. Ela deve ser nutrida, ela deve ser recebida, ela deve ser exercitada, pois dependemos uns dos outros. Mas a igreja, ela não só tem a diversidade, como na comunhão dos santos, ela também é caracterizada pela unidade. A unidade da fé em amor, meus irmãos, é de suprema importância no nosso relacionamento como igreja. Se nós somos consistentes com a verdade e temos uma consciência para com Deus, devemos, como diz o apóstolo Paulo, diligentemente buscar com perseverança a unidade da fé em Cristo Jesus. Isso faremos para com todos aqueles que se submetem ao Senhor Jesus Cristo. Alguém poderia pensar, qual é o limite da nossa unidade? Meus irmãos, o limite da nossa unidade é a essência do Evangelho, como ela é revelada em Cristo Jesus. É a própria palavra de Deus que revela o Evangelho. E eu fiquei pensando a respeito dessa mensagem, que os solas representam uma base muito elementar, porém profunda,
para a nossa unidade, ainda que não haja conhecimento de quais são os solas da reforma, eles representam a essência para a nossa unidade. Aqueles que rejeitam sola escritura, rejeitam o Deus que fala e, portanto, não podem gozar de verdadeira unidade. O Senhor Jesus, nessa oração sacerdotal, quando fala a respeito dos benefícios da sua morte para a vida eterna, para a santificação e para a unidade, ele fala com respeito àqueles que receberam a palavra que foi dada ao Filho, no verso 8 de João 17. E eles receberam a revelação do Pai e verdadeiramente conheceram o Senhor Jesus Cristo. Portanto, revelar ou conhecer, confessar a palavra é uma base para a nossa unidade. Não podemos ter unidade com aqueles que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a inspiração das Sagradas Escrituras. A nossa unidade está no sola Escritura. A nossa unidade está no solos Cristos, naqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como o único caminho de salvação. Pois o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que aqueles que acrescentam a Cristo, eles agora criam um outro evangelho, e não o evangelho da paz. Um evangelho esse que, segundo o apóstolo Paulo, é anátema. Solos Cristos é a base da nossa unidade na fé. Sola fide também. Juntamente com Cristo, nós confessamos que nos apropriamos de Cristo, não por méritos, não por ritos, mas por confiança nele, por fé nele. Arrependimento e fé, verdadeira conversão, sem mérito algum nosso, é a base para nos aproximarmos de Cristo. De modo que aqueles que acrescentam a Cristo, a confiança em Cristo, os méritos das suas obras, da sua suposta religiosidade, da sua diligência, daquilo que é, daquilo que fez, da sua moralidade, com esses não temos unidade. Sola graça. Sola graça é a base da nossa unidade. Pois aqueles que rejeitam a graça de Cristo trazem para si a soberba como pecado proeminente, pois dizem que são merecedores da salvação. Fizeram por merecer, conquistaram. E não reconhece que é tão somente pela graça que um pecador é salvo e é redimido. Portanto, aqueles que rejeitam a graça de Cristo dessa maneira e acrescentam as suas obras, não só são rejeitados por Cristo, mas também não têm base para a unidade na vida cristã. Só lhe deu glória. Aqueles que não vivem em todas as coisas buscando a glória de Deus, que tem como alvo principal da sua vida exaltar o nome do Deus triuno em tudo que fala, em tudo que faz, da forma que vive, não tem essa bússola da sua vida apontando para o norte da glória de Deus, não tem a base para a verdadeira unidade na fé. Os solas, meus irmãos, representam muito mais do que um lema para a reforma protestante. Eles representam a base da nossa vida cristã e, portanto, a base da nossa unidade. De modo, meus irmãos, que Cristo Jesus e a sua essência, e a essência da mensagem, a essência daquilo que nos leva a aproximar dele, que é fé, a essência daquilo que recebemos dele, que é a graça, a essência daquilo pelo qual fomos salvos para ele, que isto é, buscar a glória do Pai, Cristo, e a essência da sua salvação é a base da nossa unidade. O Senhor Jesus Cristo deixa claro, ele fala a fim de que todos sejam um, é que ele foi enviado. Como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, o exercício da nossa comunhão em unidade e diversidade não é algo que trará benefícios para nós, não é algo que vai tornar o nosso ambiente eclesiástico mais agradável, mas é algo que tem implicações profundas com respeito ao próprio Evangelho. A vida cristã, ela é vivida de modo digna do Evangelho de Cristo Jesus. E o que o Senhor Jesus fala aqui no verso 21 de João 17, nos deve
fazer, parar e refletir com seriedade a natureza do nosso relacionamento para com a igreja. Pois ele diz que é por meio desta unidade que o mundo irá crer que Cristo foi enviado. Que tipo de testemunho você tem dado com respeito à encarnação de Cristo Jesus? Com respeito à sua vida como mediador em Cristo, à sua morte, por meio do seu relacionamento com a igreja? Em outras palavras, quando o mundo olha você e o modo como você lida para com a igreja, em todos os aspectos do seu relacionamento para com a igreja, o mundo vê um testemunho claro do Evangelho de Cristo Jesus e poderá dizer: deve existir um Deus na terra, nos céus, que foi enviado à terra para a salvação por meio de um mediador? Será que o mundo crê que Cristo foi enviado por meio do nosso testemunho de unidade e amor? Ou será que a nossa negligência, o nosso relaxamento, o nosso envolvimento casual com a igreja de Deus, manifestado em vários departamentos da nossa vida cristã, seja nas finanças, como pregamos, seja o nosso compromisso para com os cultos, a frequência nos cultos, seja na nossa disposição para servir uns aos outros, seja a nossa disposição para suportar uns aos outros em amor, seja na nossa vida de oração uns pelos outros, na nossa reunião de oração Vive Linguagem. Nos diversos aspectos que diz respeito à vida eclesiástica, como você tem dado testemunho do Evangelho? Você é uma bênção para a igreja de Deus? Nos dons que o Senhor lhe deu, na diversidade, nas suas diferenças e capacidades dadas pelo Espírito Santo, você pode dizer que pela graça o Senhor tem lhe usado para ser uma bênção no meio do corpo de Cristo? Ou você tem sido indiferente? Será que na sua morte a igreja irá chorar como a morte de Dorcas? Que aqui se foi um crente ou uma crente que era uma bênção no meio do corpo de Cristo e, portanto, imprescindível, e que trará grande prejuízo com sua partida? Ou será que você é tão ausente que os demais nem sequer notam a sua ausência? Que a sua falta de exercício em dons e unidade, na diversidade e na unidade, é tão ralo que a igreja, por vezes, nem sequer nota quando você não está. Meus irmãos, aqueles que amam a Deus, diz o apóstolo João, devem amar uns aos outros. E devemos ser um, assim como Cristo, o Pai e o Espírito são um. O chamado é alto. É de compromisso, é de amor, é de envolvimento. E que o Senhor nos conceda, meus irmãos, compreensão dessas coisas. Temos pregado a respeito desse assunto da unidade por vezes. A nossa igreja tem tido a oportunidade de ouvir sermões, não só por nós, mas por outros pastores também, que aqui já estiveram, a respeito desse assunto. Porém, temos respondido já. Temos, de fato, demonstrado verdadeiro arrependimento e mudança genuína nesse ponto, ou ainda estamos indiferentes? Vivendo para nós mesmos, egoístas em todos os nossos caminhos. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a compreender que o Evangelho tem implicações na nossa vida como igreja também. Devemos amar uns aos outros. Hoje à noite, quando partilharmos da Santa Ceia, é preciso compreender que quando tomamos o pão, bebemos o vinho, partilhamos do corpo e do sangue de Cristo, não fazemos isso meramente individualmente para ter comunhão com Cristo, mas fazemos como igreja. Nessa comunhão com Cristo nós temos comunhão de uns para com os outros também. Será que essa comunhão que teremos hoje
diante da mesa do Senhor se reflete na nossa vida prática como igreja? Ou será que ela tem sido um mero rito, vazio de significação na nossa vida congregacional? Que o Senhor nos abençoe e nos conceda arrependimento, meus irmãos. Possamos aprender a viver em unidade de uns para com os outros, em amor ao Evangelho e ao nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e cantar o Salmo